Ok, muito bem. Deixa eu colocar aqui tela. Já está aqui a minha belezinha. Certo? Primeira coisa que eu coloquei aqui, eu lembrei da pergunta do Guilherme, que ele me fez semana passada, tá? Né? Então, olha, o que é trabalho, então eu coloquei a definição, né, que a gente encontra geralmente nos livros sobre trabalho. Como trabalho é uma discussão do primeiro ano também, né? Mas volta. Na verdade, trabalho é uma discussão que ela aparece sempre na física, né? Porque força, né? Então, você, em eletricidade também, vai aparecer o ano que vem, quando vocês forem estudar. Então, também vai aparecer também. Então, só para a gente formalizar a nossa discussão que a gente teve lá no grupo, tá? Então, o trabalho é uma grandeza que mede a quantidade de energia ou transformada, tá bom? Então, a energia, quando a gente fala energia, como, por exemplo, assim, você se alimentou, certo? Então, o que você vai fazer? Você vai realizar um trabalho na física. Quando você começa a caminhar, você fala assim, nossa, agora eu tenho energia para andar. Então, para a física, esse deslocamento, ele é um trabalho que você vai exercer e o seu corpo é o seu objeto, né, que vai desenvolver essa ação. Então, eu transformo toda a energia que eu tenho em movimento, em trabalho, tá? E esse Sim, trabalho é justamente uma força aplicada e ele proporciona um deslocamento, né? E a física, ela mede essa força pela força Newton, né? O Newton, força é quando você desloca um corpo e ele tem um deslocamento de 1 metro. E essa força que você aplica neste corpo é equivalente a 1 quilo, sabe? Então, como se você pegasse um pacotinho de arroz de 1 quilo, ou um pacotinho de sal. Eu gosto muito do sal, porque o sal, ele tem uns grãos bem fininhos, né? Então, eu acho que ele representa bem essa ideia. Então, você pega 1 quilinho de sal e você levanta, por exemplo. Então, você levanta 1 metro. Então, você está aplicando uma força de Newton, tá bom? Então, é isso que a gente chama de força, tá? De deslocamento, tá bom? tá. E se você tem. Então, Pode então o falar. trabalho é o uso da energia, praticamente. É o que você transforma, é a energia que você transforma em trabalho, tá? Então, se eu estou aqui andando, se eu estou escrevendo, se eu estou falando, é porque eu estou gastando energia. Algum meio, algum tipo de energia foi consumida, tá certo? No nosso caso, é a energia dos alimentos. Os alimentos, eles pegam energia solar para poder crescer, enfim. Então, tudo se transforma em energia e a energia se transforma em trabalho, em movimento, tá? É por isso que calor é uma espécie. Quando começou a discussão sobre calor, né? A discussão começou justamente que tipo de. O que essa massa, né? Esse vapor que a gente sente, essa energia, né? Isso é uma energia, isso é o quê? O que é isso? Então, aí começou o estudo sobre o calor, tá bom? Porque, na verdade, é o que aquece, né? Então, se aquece, se movimenta, se gera, então quer dizer que é uma espécie de energia, tá bom? Então é isso, tá? E aí, claro que tem as propriedades, né? Então tem unidade Joule, aí tem unidade Newton, aí depende do que a gente está estudando. Aí tem, por exemplo, a gente tem essa energia térmica que a gente usa, termodinâmica, por exemplo, que a gente trabalha nas leis, né, na primeira e na segunda lei da termodinâmica, é isso que eu quero saber se eles vão cair direto. O que eu não sei é se eles vão sair agora de calor latente, e se eles vão cair direto na primeira lei da termodinâmica, ou se eles vão explicar a equação de Clapeyron, as transformações, as mudanças de gases, né, a transformação dos gases e tal. É isso que eu não sei o que eles vão fazer. Então, eu decidi acompanhar o conteúdo do Centro de Mídias nesse período agora que nós estamos, assim, de julho, né, tal. E depois de julho, que acabar o segundo bimestre, aí eu vou fazer aquilo que eu falei para vocês, de fazer um plano para a gente conseguir estudar um pouco mais o conteúdo aí, tá bom? Então é isso, ó. Então, muito bacana, né? Então, o exercício que Ô, tinha professora, lá no trabalho professora, era.
Pode falar. Eu não sei se é só pra mim, mas a imagem tá Pode toda falar. Tá cortado. cortada. Pra mim também. Tô escutando. Tá Tá cortado. cortada, não dá pra ver nada. Nada assim, dá pra ver, mas tá cortada. Tá cortada como assim? No meio, tá cortado no meio. Parece que a Tá, tela do deixa seu eu interromper computador aqui, tá peraí. Tá na mostrando só um vertical. pedaço da imagem. Ah, tá bom. Eu vou. Olha, ai, não sei arrumar isso, não, hein? Aconteceu. Vamos ver aqui. Vou compartilhar de novo. E agora? Foi. Pelo Sim, menos pra melhorou. mim, né? Agora foi. Tá normal. Dá para ver todo o exercício? Dá. Agora dá. Sim. Ah, então tá bom. Eu escolhi esse exercício aqui porque ele sai um pouco do padrão, assim, que quando a gente estuda calor latente, a gente sempre pensa numa forma do gráfico, né, aquele meio que padrão, sabe? Que, eu estou recebendo energia, né, então eu saio sempre do ponto de fusão, aí vem para a ebulição, aí, enfim, tá certo? Então, quando eu pensei nesse exercício aqui para colocar, foi justamente porque ele está tendo o caminho inverso. Então, ele está aqui, ó. Então, ele fala: o gráfico a seguir, fora da escala. Por que fora da escala? Porque se você pegar, por exemplo, uma régua e você medir isso, não vai ser de acordo com a medida real, tá bom? Então, quando ele fala assim, ó, fora da escala, quer dizer que não tem, como por exemplo no mapa. No mapa, você tem lá a escala do mapa, 1 centímetro equivale a 10 quilômetros no real, certo? Ó. Então, se você pegar lá a sua régua, pegar lá e medir a cada 1 centímetro do mapa, equivale a 10 quilômetros no real, tá certo? Então, quando o Gente, quem tá com o enunciado ele fala microfone assim, ligado, desliga. tá, realmente, tá? Eu pensei que só era comigo aqui, mas enfim, ó. Então, olha, então quer dizer que quando está fora de escala, então é justamente isso que ele está pedindo. Deixa eu ver se tem alguém me esperando aqui, peraí. Porque tem algumas pessoas que eu tenho que. Eu não sei por quê. Nossa, agora ficou tão silêncio. Agora ficou maior silêncio. A gente acostuma, né, com barulho assim. Então, olha, então quando falar fora de escala é isso, tá bom, gente? Então, eu não pego uma régua e meço lá 1 centímetro, tá? O certo é não nesse caso da física, porque você não consegue fazer um desenho para medir uma escala de um gás, por exemplo, tá? Mas então é isso. Então, quando ele falar fora de escala, é por causa ele não usa uma escala, o desenho, você não adianta você pegar a régua e medir lá 1 centímetro para medir, então daqui até aqui eu tenho tantos centímetros, não. Tá bom? Representa o que acontece com uma massa de 200 gramas de certa substância enquanto perde calor. Percebam que a nossa substância é de 200 gramas, mas essa substância está no estado gasoso, certo? Ó. Então, essa substância que eu tenho, que tem uma quantidade de 200 gramas de massa, ela está no estado gasoso, porque percebam que ela está aqui, ó, e ela está perdendo calor, tá vendo? Ó? Então, ela está justamente aqui, ó. Então, vamos supor que eu tenho aqui um sistema fechado, como a gente diz na física, certo? Ó, nós temos um sistema fechado, o famoso pote, tá certo? Ó, tá? E nesse sistema fechado aqui, eu tenho 200 gramas de massa de uma certa substância, que nós vamos depois verificar qual que é essa substância, tá bom? E ela começa a perder calor. Se ela começa a perder calor, essa substância, então ela começa a mudar de estado físico, mas não nesse momento, tá? Nesse momento aqui, olha, quando ela começa a perder calor, como a gente discutiu na última aula, ó, aqui existe o quê? Aqui eu tenho o calor específico, né? Ó, então, nesse pedaço aqui, ó, eu tenho ΔT,
tá certo? Variação da temperatura, beleza? Ó. Então, nesse intervalinho aqui, ó, eu tenho a variação da temperatura, chegou nesse ponto aqui, olha, tá? A minha temperatura ficou constante, tá certo? É uma temperatura de 444,6 graus Celsius, tá certo? Ó, nesse pedacinho aqui, como nós já discutimos isso, nós temos os dois estados físicos dessa substância. Então, olha, aqui ele está mostrando, ele está no estado gasoso, se transformando para o estado o quê? Líquido. Nesse intervalo aqui, olha, a minha temperatura é constante e só acontece o quê? Uma variação, uma mudança de estado físico. Detalhe, lembre-se sempre, gente, que quando se trata de calor específico, não acontece mudança de estado físico, tá bom? Esse tipo de pergunta, ó, o ano passado, depois eu vou corrigir com vocês, um exercício da Unicamp do ano passado, que ele pergunta justamente isso, sim, ele só pergunta isso, é uma pergunta muito simples, tá bom? Então, nesse pedacinho aqui eu tenho o calor latente, certo? Ó, calor latente. Então, tem os dois estados. Aí chegou nesse ponto aqui. Então, a substância que estava a uma temperatura, né, inicial, que a gente não sabe aqui, mas a gente tem a tabela para a gente verificar, que está no estado gasoso, continua perdendo calor, tá vendo? Ó, tá? Continuou perdendo calor. Então, nesse intervalo aqui, ó, está acontecendo o quê? Ó, o delta T, tá certo? Ó, muda uma variação de temperatura. Chegou a uma temperatura de 119 graus, tá? Ela começou o quê? A mudar de estado físico, nesse momento de líquido para sólido, tá certo? Ó, e até concluir chegando aqui, tá certo? Ó. Então, ele fala assim, na questão A, identifique a temperatura de condensação e a temperatura de solidificação dessa substância. Lembrando que condensação é quando você muda de estado líquido para o estado, quem sabe me dizer? O que é condensação, gente? Mudança do estado sólido para o líquido? Quer dizer, do gasoso para o líquido? Isso, mudança do estado do gasoso para o líquido. Então, aconteceu nesse processo aqui, tá vendo? Ó, nesse processo aqui, ó. Vou fazer essa. Olha que bacana aqui, ó. Ó, que formou um triângulo, hein, gente? Dá para calcular a área aqui, ó. Então, ó, tá vendo? Ó? Então, esse pedacinho aqui, ó. Tá? Seria todo esse processo, claro que seguindo o gráfico, tá certo? Ó. E a solidificação seria o quê? A mudança do estado, o quê, gente? Quem poderia me dizer aí? Líquido para o sólido. Isso que eu ia falar. Isso, líquido para o sólido. Isso aí, gente. Ó. Se eu estou fazendo essas perguntas assim, porque são coisas que às vezes você para e fala assim, nossa, mas como é que é mesmo? Porque gente, eu vou falar uma coisa para vocês, é tanta coisa assim que, né, acaba que, enfim, não vou falar nada, deixa para lá. Então, vamos lá. Essa substância, então, dessa substância, olha. Então, identifica a temperatura. Bom, quando está acontecendo essa mudança, por exemplo, você pode observar aí que, neste caso, olha, a nossa temperatura está a 444,6 graus, né? Então, vocês vão só responder isso, solidificação. Então, do estado gasoso para o estado líquido, a temperatura ela é constante, temperatura constante, tá? E essa temperatura é só olhar no gráfico, ó, gente, é só olhar no gráfico, tá bom? Olha, tá? Olhando no gráfico, então tá acontecendo essa mudança aqui, ó. Beleza? Ó, tá? Então aqui é a questão A. Na questão, a questão A ainda continua, ele pergunta assim, olha, e da mudança de, opa, desculpa, aqui é condensação. Tá? Então, a condensação, que é de gás para líquido, está acontecendo a uma temperatura de 444,6 graus Celsius, tá bom? E a solidificação, opa,
tá? Que é justamente de líquido para sólido, está acontecendo a uma temperatura constante de 119 graus, certo? Graus Celsius. Então, o objetivo dessa pergunta, fala assim, nossa, que pergunta mais bobinha, por que ele fez isso? Não é bobinha não, viu, gente? Tá? Essa palavra aqui tá tão irreconhecível, né? Meu Deus do céu, deixa eu arrumar ela aqui. Tá irreconhecível. E não é uma pergunta bobinha, porque exige uma leitura do gráfico. E, além de tudo isso, se você não entende o conceito da mudança, ó, se eu não consigo entender o que é condensação, o que é solidificação, e se eu não entendo que é justamente uma mudança de estado físico, eu não vou conseguir fazer essa leitura no gráfico. Tá? Eu posso até colocar de forma meio que intuitiva 444, porque é a temperatura que aparece, e 119. Mas se eu fizer uma simples pergunta, colocar ali, justifique, tá certo? Ó, e aí você já não vai conseguir terminar a sua resposta, tá certo? Ó, tá? Então, nesse momento, eu tenho só o calor latente, que é a transformação de estado físico, a mudança de estado físico, tá bom? A B fala, descubra de qual substância se trata e explique como você chegou a essa conclusão. Eu quero saber de vocês, alguém descobriu qual é a substância? Eu coloquei que fosse água, será? Então, olha, só a gente pensar, vamos pensar na água. Tá? A água não pode ser. Sabe por quê? Por causa da mudança de estado físico da água, olha. A água, ela não muda de estado líquido para gasoso a uma temperatura de 444 graus Celsius, tá vendo? É 100, né? Tá vendo? Mas isso Então foi essa eu bacana. errei. Mas você não errou, não, tá? Essa discussão é importante para a física, tá vendo? Ó? Tá vendo como você já percebeu como... Então, é isso que eu tenho que analisar, ó. Não pode ser a água. Por que não pode ser a água? Porque a água, ela muda de estado físico com uma temperatura bem menor do que 444. Então, isso é uma substância que ela é mais exigente, né? Ela é mais densa, tem uma densidade maior, por exemplo. Tá certo? Ó. Mesmo porque, ó, quando ela muda de estado também, ó, o estado de líquido para sólido, ó, ela muda uma temperatura muito menor do que, no caso, quer dizer, menor não, né? Porque aqui é de 119, ó, e a água entra na mudança de estado físico de líquido para sólido a zero, né? Então, olha, esse processo aqui já é menor do que em relação à água. Alguém poderia me dizer? Coloquei enxofre, Por que você colocou enxofre? porque eu pesquisei a propriedade, né, e o número, ou quantidade de graus dos pontos latentes, que são Isso fixos mesmo. em cada substância. Isso mesmo. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu separei aqui a tabelinha, ó. Eu até coloquei aqui o desenho do ciclo do enxofre, né? Sei lá, nem sei por que eu coloquei isso, mas eu acho bacana, Mas sabe? complementa. Tá bom? Então, porque o enxofre é uma substância que a gente encontra, né? É uma substância natural, tem na tabela, né? Periódica, tudo. Mas olha só, é justamente isso mesmo, vocês precisam pesquisar, tá? Tem algumas substâncias, mas quem colocou água ou colocou é a substância mais comum. Dificilmente, por exemplo, num exercício de vestibular, assim, de múltipla escolha, ele pode até mencionar alguma coisa, mas ele vai te dar algum tipo de dica, por exemplo. Alguma coisa ele vai te dar, porque não tem como você decorar essa tabela e vocês nem precisam decorar essa tabela, lógico que não, tá certo? Mas se fosse uma questão dissertativa, ele ia pedir para você uma coisa mais aplicada, alguma coisa mais escrita. Aquele gráfico, ele é excelente para esse tipo de pergunta. Então, olha, observe que, justamente, as mudanças de estado físico, o calor latente para cada uma, olha, elas são fixas, não vai mudar, tá vendo? O hélio, o nitrogênio, o álcool,
o mercúrio, o enxofre, tá vendo? Ó, o chumbo. Então, aqui eu tenho as mudanças. Então, eu faço realmente uma pesquisa, e a pesquisa é o que move a ciência, viu, gente? Então, não está errado de fazer essa pesquisa. Olha o ferro, olha só como o ferro tem temperaturas altíssimas para ele mudar de estado físico. Olha só, ele chega, ele muda de estado para vapor a uma temperatura de 2.800 graus Celsius, gente, dá para imaginar o que é isso? Tá certo? Ó, muito quente, hein? A gente reclama de um calorzinho de 30 graus, ó, tá vendo? Olha só. Tá? Então, aqui eu coloquei o ciclo do enxofre, né? Então, ele faz parte da atmosfera também, e é claro que se você tem uma camada, se você tem essas queimadas, acaba influenciando você numa concentração maior de enxofre, que é o que faz mal para a nossa saúde, né? Não vou entrar em detalhes, isso aqui é biologia, né? E química. Então, tá bom. Então, olha, a nossa substância é o enxofre, que ele muda de estado físico a uma temperatura de 444 graus e 119, tá bom? Então, é só marcar em enxofre. Calor latente, tá bom, gente? Agora, o C. O C é bem bacana, né, ó. O C, ele fala assim, ó, supondo uma perca de calor a uma taxa constante de 300 calorias por minuto, tá certo? Calcule o valor latente de condensação e o calor latente de solidificação da substância, tá certo? Ó, então, aqui ele fala para você, olha, eu deixei esses dados aqui, geralmente não vem esses dados aqui, porque esses dados estão aqui, né? Estão no próprio enunciado. Então, por exemplo, ó, então, massa, a minha massa é de 200 gramas, certo? Ó, de 200 gramas, tá? Quando você cede calor, você está resfriando, na verdade, não é isso? Ó, então, eu estou cedendo calor, então, eu estou em processo de resfriamento, tá certo? Ó. Então, dependendo da substância do estado que ela está, ela vai mudar de estado conforme ela vai perdendo esse calor. Ele quer que você ache justamente o calor latente. Então, para você achar o calor latente, então você sabe que a fórmula é essa daqui, certo? Ó, massa vezes L, certo? Ó, quantidade de calor cedido ou recebido é igual a massa vezes o calor latente. Calor latente é a quantidade de calorias que você precisa para mudar de estado físico, tá bom, gente? Ó, então, o que é o calor latente? É a quantidade de calorias. Então, por exemplo, a água, para ela mudar de estado físico, ela precisa de 80 calorias. Então, quer dizer que o calor latente, ela fala assim, olha, eu preciso desse calor para poder mudar de estado, essa quantidade de energia que eu preciso, tá bom? Beleza? Bom, o que eu faço com essa informação aqui? Eu tenho que saber, então, quem é o quê, ó? O que é a quantidade de calor que eu recebi durante todo aquele intervalo, tá bom? Olha, então, vamos dar uma olhadinha aqui, gente, ó. Ó, então, nós estamos aqui, ó, é calor latente, tá vendo, ó? Tá? Em 52 minutos, então, ó, o enxofre, ele demorou 52 minutos para ele mudar totalmente de estado físico, de gasoso para líquido. Esse foi o tempo que ele demorou para mudar, para ficar só num único estado, líquido. Uma coisa importante também é a gente citar que nós não estamos considerando o meio, tá bom? Porque quando você está no meio, você sofre também essas variações, tá bom? Mas a gente não está considerando o meio. Então, 52, então eu perco 300 calorias por minuto. Então, primeiro, o que nós vamos fazer? Nós vamos achar essa parte aqui, ó. Então, vai ser 52 vezes 300, certo? Ó, calorias por minuto, tá? Calorias por minuto. Tá bom? Quanto que vai dar essa multiplicaçãozinha, gente? Participação especial. Vem cá, o Rafa, vem cá um pouquinho. Dá um oi aqui. Elas ficam sempre querendo dar um oi para vocês, toda vez que eu estou dando aula. Oi. Ela tá de... Você tá de quê mesmo, Rafa? Ladybug. É isso aí.
Espero que ela não ache que é quetinoar, né? Então tá, gente, ó. Aqui vai ficar 52 vezes 300, que dá quanto? Falem para mim aí, por favor. 15.600. 15.600, isso. Tá bom? Agora, o que nós vamos fazer? Agora ficou fácil, né, gente? Agora é só substituir, tá bom? Olha, então aqui ficou 15.600, né, ó. Vezes 200 gramas, certo? Ó. Tá? Vezes o calor latente, aí vocês vão passar dividindo. Vou mudar de cor aqui para ficar mais expressivo. Espera só um tiquinho. Muito legal, né? A gente adora essa caneta, ó. Tá certo? Ó, então, esse aqui é o meu calor latente. Vai dar quanto essa continha aí? Passam para mim aí, por favor. R$ 78. Por que você fala, fala 78? 78. Isso aí. Quem mais? Calorias por 78. grama. Isso. Calorias por grama. Tá certo? O que significa isso, gente? Significa assim, ó. Então, você pensa assim, ó. Você pega um grama dessa substância, tá certo? Ó, e você tem que colocar 78 calorias para poder mudar de estado físico, tá bom? Ó, então, eu peguei 1 grama dessa caloria, dessa substância, e coloquei uma quantidade de calor. Mas como assim uma quantidade de calor? Ou eu retirei uma quantidade de calor, tá bom? Como assim? Tá? Gente, calor é de alguma fonte que fornece calor, tá bom? Olha. Tá? Então, alguma fonte que fornece calor, então eu preciso de calorias, tá? Neste caso, a gente está falando de calor de calor solar, de calor de uma luz, de calor de um fogo, tá certo? Então, o calor do, né, enfim, tá bom? Então, nós estamos falando desse, né, nesse caso. Então, é esse tipo de, para mudar de estado físico da matéria. Tá bom? Bem bacana, né, gente? É importante entender a nossa unidade de medida. Então, 78 calorias por grama, tá bom? Agora, o próximo, nós estamos aqui agora, tá vendo? Ó, tá? O calor latente, ó. Beleza? Então, nesse pedacinho aqui também vou fazer a mesma coisa, vou descobrir quanto se gastou, qual foi a quantidade de energia, tá certo? Ó. Qual foi a quantidade de energia? Então, vai ficar 6 vezes 300, tá certo? E aí, dá quanto aqui, gente? Calorias por minutos. Vamos lá, gente, vamos participar. Mil e 1.800. Não, será? Peraí. É. Mil e oitocentos Confirmei na calculadora, isso mesmo. dividido pela massa. Eu tenho certeza. Não, mas tá certo, vocês, como falaram um dia na nossa reunião, não na nossa reunião dos professores do Leda, né, mas na nossa reunião da Secretaria da Educação com os professores, uma professora colocou lá no chat, né, como que a gente vai evitar dos alunos colarem? Ele falou, o secretário falou assim, bom, nem presencial a gente evita, pensou online? Eu achei muito engraçada a resposta dele. Nem presencial, professor, a gente consegue evitar, imagine online. Mas é uma questão de cada um ter essa consciência, né, gente? De aprender é o que é mais importante. Bom, nesse caso aqui, olha, então, para você mudar, tá vendo que é bem rapidinho aqui, olha, então você precisa de uma quantidade menor de calorias, tá vendo? Ó? Isso aqui é fácil de ver no gráfico, ó. Aqui ficou 9 calorias por grama. Tá vendo? Olha que bacana, ó. Perceberam que aqui é visível que para você, para o enxofre, ele mudar de estado líquido para sólido, é um processo muito rápido, né? Ele só precisa de 9 calorias por grama. Em compensação, para ele sair do estado gasoso para o estado líquido, ele precisa de 78 calorias, tá vendo? Por grama. Então, isso é bem bacana. Beleza? Gente, deu para entender a discussão aqui desse exercício?
E é. Sim. Tá, Sim. gente, ó, esse exercício aqui, eu vou falar uma coisa para vocês, hein? Ele já caiu em várias né, dissertativas, segunda fase e tal. Olha, é muito bacana, por isso que eu coloquei esse exercício aqui, porque ele abraça. Então, ó, eu quero saber de vocês, alguém tem dúvida ainda do que é calor específico e o que é calor latente? Não, não, então, né? Então, eu acho que dá para a gente avançar na nossa matéria. Eu vou só falar um pouquinho, ó, deixa eu ver se tem alguém copiando. Ah, mas acho que vocês conseguiram. Eu vou começar a corrigir os trabalhos ainda, não comecei ainda, porque eu tenho uma pilha de trabalhos para corrigir essa via online, tá bom? Mas eu acho que vocês conseguiram fazer, tá bom? Então, eu coloquei o exercício 6 aqui, olha, eu coloquei, por que eu escolhi esse exercício 6 aqui, esse aqui já é do livro de vocês, tá bom? Deixa eu pegar aqui a página, gente. Pega o seu livro aí, olha, eu vou terminar com ele, porque eu preciso ir para outra aula, tá bom? É a página número 53, tá? O exercício 6. E aí eu vou fazendo aqueles exercícios que eu acredito que vocês tenham tido mais dificuldade. Por exemplo, eu gostei muito do exercício 50, da página 53. Eu gostei do exercício 1. Eu achei ele bem interessante. Ele é bem nível assim, Enem, sabe? Mas ele puxa mais para a parte até de biologia e tal. Mas eu achei ele muito bacana. E marquei até Enem aqui, marquei Enem. No exercício 9 também eu marquei como Enem. Esse exercício também eu marquei como Enem. E o exercício 12 eu marquei também como Enem, tá bom? Então, ele fala para você o seguinte, ó. Observe algumas propriedades do alumínio e do ouro, tá certo? Os dois são condutores, né? São condutores de energia, tá? Aí ele fala, ó, o metal, tá? E o ouro. Ele fala da estrutura cristalina, como se comporta, tá bom? Vamos supor que você pegue, por exemplo, um microscópio assim, e você pega a estrutura do alumínio e do ouro, por exemplo. Então, seria a organização, como elas estão organizadas, essa estrutura, tá? Uma molécula, né? Está organizada no meio, tá bom? Então, uma estrutura cristalina, duas substâncias que estão na tabela periódica, elas se comportam, né, a estrutura delas no espaço é uma estrutura cúbica. Aí ele fala do raio, né, raio médio, e aí você observe que o raio aqui, neste caso, é menor do que esse, né, e o número atômico também são diferentes. Isso significa que o ouro, ele tem uma quantidade maior de massa, quando você coloca uma estrutura do alumínio com uma estrutura do ouro, e você coloca numa balança, por exemplo, vou colocar assim, para vocês conseguirem entender, ó. Então, eu peguei uma mesma estrutura, igual como está aqui, tá vendo? Aqui. Tá? Peguei essa estrutura aqui, então, eu peguei uma estrutura do alumínio, tá? Ó. E uma estrutura do ouro e coloquei cada uma delas de um lado da balança, tá certo? Então, eu percebi que a massa do ouro é maior do que do alumínio. Isso significa que a densidade, então, do ouro é maior do que do alumínio, tá certo? Ó, explique com base no modelo de estados físicos se há relação entre densidade e condutividade para esses metais. Sim, tá bom? Existe sim uma relação. Por quê? Quanto maior for a massa, por exemplo, de uma substância que conduz energia, ela consegue transmitir essa energia de uma proporção maior, tá? Então, por exemplo, entre o ouro e o alumínio. O ouro tem uma massa maior com a mesma estrutura, porque eu vejo aqui pelo número atômico, tá certo? A tabela periódica. Vocês sabem ler bem a tabela periódica? Eu aprendi a ler bem a tabela periódica. Quem mais? Mais ou menos, era para saber, mas É. eu acho que não é muito claro ainda não.
Então, a tabela periódica, gente, ela é extremamente importante. Sabe por quê? Por exemplo, o ano que vem, nós vamos estudar eletricidade. Então, a gente começa estudando o comportamento do átomo, a eletrosfera. A gente não chega a trabalhar tanto com o número atômico, número de prótons, nêutrons, que determina, porque a tabela periódica, ela não é colorida por acaso. Aqui tem os gases nobres, tem os gases naturais, aqui tem as mudanças, tem os números, conforme o número atômico, ele tem um grande índice de radioatividade. Então, assim, são separados e ordenados de acordo com a sua estrutura, com a sua importância e com a sua posição na natureza. Então, a tabela periódica é extremamente importante. Quando a gente retornar nas aulas presenciais, se a gente retornar, pedem para o professor de química explicar para vocês a tabela periódica, porque é importante. Meio difícil, Marcelo, explicar. Eu lembro alguma coisa relacionada de família 1A, 2A, 3A e vai até... Não, ano passado a gente teve aula disso. Só ficava com isso, mas o Jonathan, né? Porque a gente tem que pensar assim, ó, o que é extremamente importante? Ó, extremamente importante para todas as ciências é o aluno ele saber a tabela periódica. Por exemplo, para a física é importante, para a química, né, lógico que é importante, e para a biologia também é importante. Também é importante até para uma área que vocês vão seguir na faculdade. O nosso planeta é a tabela periódica. Então, é muito legal, nossa, isso é muito fora do... Mas pensa, então, tudo que está aqui no planeta tem aqui nessa tabela. Então, e até o que não tem, né? Até o que não tem, na verdade, o que o homem contribuiu aí para o seu desenvolvimento. Então é muito bacana vocês estudarem bem a tabela periódica. Se o ano que vem se eu tiver com vocês na aula de física, aí vamos ver quem vai ser o professor de química, aí eu explico para vocês a tabela antes. Tá bom? Mas, enfim. Mas, então, o fato é que, neste caso aqui, o ouro, ele sim tem a densidade, é relacionada à condutividade de energia, ele conduz muito bem, porque a massa quando compara o alumínio e ouro, né? É claro que o certo para a gente ter uma boa condutividade de eletricidade, estou falando agora eletricidade normal, a eletricidade, a corrente, né, as cargas, a gente tem, na verdade, fios de ouro, vocês sabiam disso? Seria assim, nossa, a gente não teria problema nenhum de conexão, seria praticamente zero, porque ele conduz muito bem a corrente. Muitos dos nossos celulares têm ouro, né, e a gente não sabe. Então, são filamentos, né, que nós temos, justamente. Muitos não, todos, eu acho. Todos, Então, eles são feitos por aqueles filamentos, então seria tipo uma poeirinha, então faz o filamento, porque ele conduz muito bem toda as ondas eletromagnéticas, ele se comporta muito bem, justamente por causa da sua densidade, da sua massa. Então, sim, tem a ver, sim. Então, o ouro, ele tem uma densidade maior, mas o bacana desse exercício aqui, gente, não é nem isso, é vocês perceberem que o alumínio e o ouro, eles têm a mesma estrutura molecular, assim, se você colocar eles, né, é claro que, né, então você coloca os dois na balança, você percebe que eles têm a mesma estrutura, mas, entretanto, eles têm massas diferentes. Então, o ouro, ele tem uma densidade maior, então ele conduz, a condutividade dele é muito melhor do que a do alumínio, tá bom? Então, é isso que vocês vão escrever, é uma questão aberta, vocês têm que escrever não aquilo que é copiado. Então, vamos supor que no livro tem a resposta, certo? Então, lá tem uma resposta do livro, e eu vou lá e copio a resposta do livro e mando para o professor. O professor sabe que essa não é a linguagem que um aluno, por exemplo, que está no segundo ano do médio, ele tem. Ele não tem essa linguagem. Ele tem uma linguagem mais popular. Então, é assim que a gente percebe quando é uma resposta copiada e quando é uma resposta que o aluno ele argumentou em cima do que ele entendeu. E o que vale para a gente no ensino médio e também na faculdade, quando vocês forem, é o que você entendeu, que aí você, em cima do que você entendeu, você vai polindo, sabe? Você vai polindo a sua linguagem. É assim que a gente faz na física e na ciência, tá bom, gente? Então, é isso, ó.
Eu vou interromper aqui. O próximo que eu tinha colocado aqui era o exercício 16, tá? Então, eu vou ver como que vai. A gente continua a correção de alguns, mas eu vou escolher, tá bom? Qual que vocês tiveram mais dificuldades para fazer, assim, da página 53 e 54? Me falem. Que vocês ficaram mais, assim, tipo... A 10, eu fui a 10. A 10? Eu fui a 9. A 9 eu marquei aqui, a 9. A 9 eu marquei, ela tem cara de Enem. Qual mais? Verdade, a 9, nossa. Uhum. A 9 é super, super legal, gente. Então, quem falou todos os exercícios? Eu não consegui a 15C também. A 15C? É. Deixa eu ver que eu marquei a 15C. Ah, a 15C Vixe, eu consegui, é hein? Ia não ser equivalente. difícil. Tá, ó, a 15C, só para a gente matar aqui, se você conseguiu a A, se você conseguiu, na verdade, a B, você conseguiu a C, porque a C, ele fala sobre equivalente, a equivalência em água do bloco, que seria só a quantidade de massa. Mas Quanto como que assim? deu? Não entendi. A minha B deu 9,4. Isso, calorias por grama. Calorias por grama, não é isso? Sim. Isso, calorias por grama. Então, essa é o seu calor latente, não é isso? Não, é a sua quantidade Ah, de é capacidade térmica. Capacidade térmica, isso. Agora, a equivalência, essa capacidade térmica é É equivalente a qual calor. quantidade de água? Qual quantidade de massa que eu tenho da água? De É 9,4 caloria por gramas. grama ou é caloria por grau Celsius? Dia por Caloria grau por Celsius. grau Celsius, tá bom? A variação Ah, térmica, tá bom? E aí o que acontece? Na C, ele só fala assim, bom, então e a quantidade de massa? Quanto que está envolvido nesse... Então, se você faz uma equivalência, a quantidade de massa é 9,4 gramas, tá bom? Mas a gente pode fazer ele também na próxima aula, não tem problema, tá certo? Deixa eu ver aqui, alguém fez algum comentário aqui, deixa eu ver. beleza. Tá? Então, mas a gente faz também. Porque às vezes o que é mais simples é o mais difícil, né? Então tá, gente, mais algum exercício? Não. Quem foi que falou mesmo? Todos? Que eu esqueci já quem foi que falou? Acho que foi o Paulo. Ele tá aí? Não sei. Não, saiu. Saiu. Ah, tá. Então, mas tudo bem. Nós vamos fazendo um ou outro assim até a gente terminar aí no centro de mídias, tá bom? Então, gente, nós ficamos por aqui. A aula de vocês vai começar lá no centro de mídias, né? Então tá. Então a gente se vê na semana que vem, tá bom? E a gente continua a nossa correção, tá certo, gente? Então, tchau, um grande abraço aí para vocês. Se cuidem, hein, galera? Se cuidem, tá bom? Ok.